Hoje é um dia histórico para a luta pela mobilidade urbana no Brasil. Nunca antes na história desse país teve tanta gente andando de ônibus gratuitamente. São mais de 300 cidades, onde vivem cerca de 100 milhões de pessoas. Essas pessoas estão podendo exercer um direito que sempre nos foi negado, que é o direito à locomoção. Eu moro na Regional Oeste de Belo Horizonte, no bairro Betânia, mas eu voto aonde eu nasci e fui criada, aqui na Regional Leste. Ter direito à gratuidade é garantir que pessoas pobres, faveladas, periféricas, desempregadas participem do ativismo da cidadania. Votar é um direito, mobilidade urbana também. Juntar os dois é garantir democracia no Brasil. Eu acho que para Belo Horizonte, o dia de hoje nos dá um ponto de inflexão importante que permite que as mobilizações populares possam, a partir dessa data, a partir desse movimento, demandar cada vez mais que o transporte público possa ser gratuito e atingir cada vez mais toda a cidade de Belo Horizonte. Me chamo Divani, minha profissão é auxiliar administrativa, vendedora. Eu moro em Cotia, voto no município de São Paulo, na Coab Raposo. Achei super importante e que isso daí pudesse dar continuidade aos finais de semana para a família mais carente poder passear, ter mais acesso a outros lugares. Que a condução hoje em São Paulo eu acho muito caro. Hoje, se você não vai votar e paga a multa, ela custa R$ 3,51. Na cidade de São Paulo, no mínimo para ir e voltar, uma pessoa gasta R$ 8,80. A possibilidade de você não ir votar, porque esse dinheiro vai fazer falta para uma outra coisa, é muito alta. E isso prejudica mais a população mais pobre, que é inclusive mais dependente do transporte coletivo. Então, o Estado tem que garantir os meios para que as pessoas votem. E isso inclui garantir que as pessoas cheguem até os seus locais de votação. Meu nome é Thaís Pinheiro, eu tenho 29 anos e eu sou autônoma. Eu basicamente trabalho de bico. Eu moro no bairro de Fátima e eu voto no bairro do Guamá. A gente se sentiu mais à vontade para estar andando hoje, né? Até porque a gente pensa logo em sair de casa e todos os problemas que vão ter para a gente pegar uma condução para ir votar. Então hoje foi essencial, assim, para todo mundo. Pessoas que têm que votar em 3 bairros distantes da sua casa, assim, foi essencial, porque eu, inclusive, moro longe, aí a gente tem que se programar, né, para chegar até o ponto. A nossa realidade do Pará hoje foi muito satisfatório entender que tanto o prefeito quanto o governador implementou o passe livre na capital e também interurbana. Então, qualquer pessoa que precise ir para uma outra cidade, seja de ônibus ou de barco, tem acesso ao passe livre para poder votar. A gente tem que facilitar cada vez mais que essas diferentes pessoas, nas suas diferentes realidades, tenham acesso ao voto. Meu nome é Maicon, eu tenho 20 anos de idade e trabalho de jovem aprendiz no administrativo da São José. Eu moro na Samambaia Sul e volto aqui no Gama Leste, que fica a mais ou menos 1h30 de distância de casa. Bom, não pagar passagem no dia de hoje torna-se um fator motivante para que eu possa votar. Eu que moro muito longe do meu local de votação, tendo que pegar 4 ônibus, essa gratuidade ajuda e muito a mim e a outras pessoas que também precisam pegar até mais ônibus que eu para poder chegar ao seu local de votação.
O Distrito Federal ele tem um problema grave de circulação na cidade. As distâncias são muito longas e ocorreu ao longo da história do Distrito Federal uma política de afastamento dos mais pobres das regiões centrais. Então, nesse contexto, o transporte público passa a ser central para a maioria da população aqui no Distrito Federal. Meu nome é Daniel Costa, tenho 37 anos e sou economista. Você não pagar passagem para ir voltar é exercer plenamente a sua cidadania. Se torne uma prática que toda eleição o transporte seja gratuito para que todo mundo possa votar. Eu acho que hoje, a partir desse domingo, a pauta da gratuidade dos transportes coletivos se torna incontornável. Vai ser impossível discutir esse país se a gente não levar a sério a questão do transporte coletivo e da mobilidade urbana. Eu acho que a partir de agora nós não poderemos assistir nenhuma eleição sem transporte gratuito. Tanta gente que foi excluída hoje está podendo exercer seu direito. A gente parte daqui e continua nessa luta.